Para aí, livro não. Hoje nós falaremos sobre a coleção História Geral da África. A coleção História Geral da África é uma coleção que vem abordando, trazendo uma nova abordagem sobre a história da África em si, né? E nesses livros traz muitos detalhes que não são mostrados nas escolas, né? E nem nas universidades. A coleção História Geral da África, ela foi feita por um grupo de pesquisadores da Unesco, né? E ela traz coisas que não tinham sido abordadas antes, né? Detalhes, né, que foram pesquisados dentro da história da África em si, porque até então todo o material que se tinha e toda a história que se contava dentro das escolas e das universidades eram materiais que eram contados pelos colonizadores, ou seja, pelos aqueles que venceram, né? E é muito importante não ouvir a parte da história somente de um lado. É como se fosse uma questão de ser justo ou não, como uma questão de justiça, né? Que o juiz, né? O juiz, ele não deve ouvir apenas aquele que está sendo acusado ou aquele que está do lado da defesa. É preciso ouvir, né, as duas partes e ainda as testemunhas. E o que acontecia anteriormente era que nas escolas e nas universidades contava-se apenas a versão contada pela Europa, né? Com a chegada da coleção História Geral da África, surgiu muito conhecimento e muita coisa que não se era abordada antes. Dentre elas, uma das coisas que eu achei muito interessante é o que eu vou trazer aqui para vocês, mostrar para vocês, a realidade sobre o racismo, né, que ficou implantado, né, dentro das instituições atual, e essa situação é uma situação que se implantou até na forma de contar a história, né, como por exemplo, quando havia, né, a contagem da história, havia-se o hábito de mudar a aparência dos personagens, como por exemplo, nós vemos nos filmes de Hollywood que os egípcios, nos filmes de Hollywood e até em programas de televisão brasileira, os egípcios são mostrados como pessoas brancas de olhos azuis. E isso é uma coisa que faz com que a história, o conhecimento da história seja contado de forma diferente do que ele realmente é. Então, o meu questionamento aqui é: se por um acaso os egípcios eram brancos, né, tinham olhos azuis, biologicamente, será que eles tinham realmente a capacidade de viver no deserto do Saara e lugares onde a temperatura, né, chegava a mais de 40, a mais de 50 graus Celsius? Será que a estrutura física deles estavam preparadas para isso? Então fica aí essa pergunta, né, para você responder e comentar aqui no vídeo. Então, aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar com isso é que a história que foi contada, né, pelos colonizadores, que chegou a nós de forma diferente, veio moldar a nossa forma de ver, de pensar, né, e de enxergar tanto a nós mesmos, né, quanto a história, quanto o mundo que nos cerca, né? Quando tiramos os personagens do Egito, né, colocamos os faraós brancos, nós tiramos todo o mérito que o povo negro tinha, né, pelo fato de ter projetado muita coisa, né, de ter implantado a questão da agricultura, né, no mundo. Foram os primeiros a implantar a questão da agricultura no mundo. E também tiramos o fato de haver engenheiros, haver médicos, né, que de grande capacidade muito maior, até talvez 20 vezes maior do que a medicina atual. E tiramos esse conhecimento. Por quê? Porque associamos que o negro não faz parte
dessa história, sendo que os livros nos mostram, inclusive a coleção História Geral da África nos mostra que os egípcios, né, eram negros, e isso já vem sendo abordado desde do primeiro livro da História Geral da África. Já na parte inicial do livro, ele mostra, né, que os egípcios eram negros e que os detentores atuais das múmias, eles simplesmente não deram acesso para exames, né, que seriam exames que provaria que a cor da pele daqueles faraós e daquelas múmias eram negras. Eles simplesmente reteram para que as instituições de pesquisa não tivessem acesso a isso, né? Então, por aí você vê que já há uma cultura implantada desde o início no que se diz respeito ao racismo, né? Então, o racismo que é tão falado hoje, na verdade, é uma coisa que não existia anteriormente, mas que, porém, foi criado, né, exatamente para justificar e subjugar, né, o povo negro. Sendo que existe uma diferença muito grande aqui entre povos, né, da linhagem cananeia, né, e povos da linhagem semítica, que ambos eram negros. Porém, os povos da linhagem cananeia tinham a pele bem mais escura, mas porém, em sua estrutura em si, tinha uma determinada aparência, né? A diferença que havia é que os povos cananeus também, alguns deles tinham os hábitos de raspar a cabeça, de raspar a barba, né? Que é as imagens que nós vemos dos faraós, né? Dos eunucos e outros mais. Mas, no mais, eu vou trazer outras partes para você do livro, né? Que, como a coleção ainda é grande, na verdade a coleção tem são 8 fascículos e os livros são grandes. Eu estou agora fazendo uma releitura do primeiro fascículo e vou trazer aqui o prefácio para que vocês possam ver que serve como documentos, né, para afirmar. Aqui eu não vou falar nada sem não trazer as provas e os livros, para não sair como maluco, né? Porque já que às vezes quando a gente adquire, lê alguma coisa e fala sem mostrar, então não fica muito legal, né? Então, conto com o apoio de vocês, compartilhe esse livro e se preparem, porque vocês vão ver coisas que vai mudar a sua forma de pensar em relação ao mundo e em relação a você. Compartilhe esse vídeo, né, para que outras pessoas também tenham acesso a essa introdução e vamos ao próximo vídeo. Até mais!